Moço, senta aí, por favor. Para um instantinho aí. Não, para poder falar, eu tenho que botar para fora da sala. Não, foi mal. Não, pequeno. Ó, então assim, mais uma vez, eu não estou indo embora porque eu quero ir embora da escola, não é porque eu estou alguma mágoa, alguma coisa assim, todo mundo deve saber disso. E, infelizmente, acontecem essas coisas, né? Como nós, como professores, pelo menos professor de cargo temporário, nós somos sujeitos a isso, né? Nesses 2 anos de contrato que eu tive da prefeitura, eu trabalhei bem umas 10 escolas, pra você ter uma ideia, né? Aí aqui eu passei mais tempo foi aqui, que eu passei finalzinho do ano passado, ou setembro, né? Agosto do ano passado, e o setembro aqui desse ano, né? Ou até agora setembro desse ano. E assim, fica só mesmo aquela história, né? O legado aí de vocês. Eu tenho um defeito muito grande, né? Tenho um defeito muito grande que muita gente não considera defeito, mas eu considero na minha parte, que é que eu me apego muito aos meus alunos, né? Então, quando eu cheguei aqui no ano passado, então logo de cara eu já peguei já um carinho especial pelo pessoal do 8º ano A, 8º ano B, 8º ano A, certo? Que eram as turmas que eu tinha, né? E assim, tá vendo aí como vocês não querem ouvir? Tá vendo? Então eu gostaria de agradecer a compreensão de vocês, que vocês tivessem aí passado esse tempo aí comigo como professor, né? Eu adorei participar aqui com vocês das brincadeiras, das viadagens. Gostei das brincadeiras, das viadagens, do pipi-urra, né? Então, mas é assim, um dia, né, nós não vamos, né, eu não vou morrer, eu não vou para outro mundo, eu vou continuar aqui, perto de vocês, certo? Espero que vocês entendam que isso não é uma opção minha, é uma opção, né, Tá bom. Obrigado aí.